partir do momento que você deu um passo para fora, já era. O caminho é só para frente, nunca retroceder. Tem uma coisa muito forte na Bíblia, né? Que em vários dos evangelhos lá, Marcos, Mateus, Lucas, eles falam, né, da parte ali de quando Jesus foi para a cruz, né? E eles falam ali da traição de Judas Iscariotes, que o Judas veio e deu um beijo em Jesus e entregou ele, né, os guardas lá para ele ser preso e tal. E o que acontece? Jesus já sabia quem ia ser o traidor. Inclusive ele falou para um dos apóstolos, ele falou assim, ó, aquele que me beijar é o que vai me trair. Então Jesus já sabia, e Jesus não fez nada para impedir. Você acha que Jesus não tinha poder para fazer? O cara curava cego, leproso, o cara falava assim, ó, ser curado. E aí a lepra sumia das pessoas. Ele falava assim, já que tu creu que fulano vai viver, então tua fé vai fazer viver de novo. Aí ele falava, pode ir para casa que tua filha vai estar viva. A outra lá tocou na orla das vestes de Jesus e parou um sangramento de 12 anos. Então olha todo o poder que Jesus tinha. Tu acha que ele não tinha poder para simplesmente desviar o Judas ali? Por que ele aceitou o Judas no caminho dele? Porque a coisa ruim precisava acontecer, senão ele não ia cumprir o propósito dele. E aí o Judas Iscariotes, por não ter gerenciamento emocional nenhum, se vendeu, fez o que fez. E aí ele fez o quê? Se arrependeu. E aí ele não soube lidar com a pressão e ele fez o quê? Se matou pela culpa. Só que o Judas, ele fez algo que precisava ser feito. Se não fosse aquela atitude filha da mãe do Judas, Jesus não ia ter ido para a cruz e a gente não ia ter sido salvo. O propósito de Jesus não ia ter se cumprido na terra. E isso vale para sua vida. Você tem um propósito. Eu tenho o meu, você tem o teu, cada um tem o seu. E para que esse propósito se cumpra, algumas coisas ruins podem acontecer. Agora, posso eu simplesmente ficar me dando o luxo de ficar lá sentindo pena de mim mesma, me açoitando dia e noite, me culpando, porque eu fiz algo ruim? Cara, aquilo que eu fiz que pode ter sido ruim, depende do julgamento de quem vê. Porque pode ter sido ruim na sua interpretação, mas pode ter sido a mola que impulsionou a pessoa a dar um outro passo na vida. Por mais que na hora uma situação ela pareça ruim, você nunca sabe o resultado daquilo, que aquilo pode trazer. E às vezes é uma pequena coisinha que você faz que muda toda a história. Por exemplo, o Judas Iscariotes. Por 30 reais, vamos botar, né, pelas moedas lá. Por 30 reais, ele foi lá e entregou o Jesus. Ele se arrependeu. Por 30, por 300, por 3 mil, não sei, era 30 moedas de ouro, acho que era. E aí ele se arrependeu. Mas foi essa atitude que fez o propósito acontecer. E um propósito que impacta a nossa vida. Impacta tanto que a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano 2022, encaminhando-nos para o ano 2023, depois de Cristo. Já pensou nisso? Como isso seria possível se Judas não tivesse feito o que fez? Cara, Judas, o maior traidor da história. Até quem não conhece Bíblia, porque Bíblia eu comecei a ler agora, né? Porque eu tive um entendimento muito grande. E esse vou até dar glória ao Thiago Brunet, honrar ele, porque ele que falou algo que mexeu comigo, que Bíblia não é um livro religioso. As religiões que se apossaram da Bíblia para criar suas doutrinas. Mas a Bíblia é um livro de ensinamento multimilenar. E muitas das coisas, se não todas as coisas que existem hoje, de uma forma ou de outra, são variações do que foi registrado nos livros antigos que compõem a Bíblia hoje. Então, por pior que tenha sido a situação que você fez, desapega disso, porque você não está cumprindo o seu propósito. Você está preso em algo, você não está experienciando o que você precisa experienciar, você está se travando, se bloqueando. E o cara tá mesmo, eu nem conhecia a Bíblia, mas eu sempre ouvi falar do tal do Judas, que traiu Jesus. Porque o cara fez a pior coisa, ele traiu o Filho de Deus. Cara, mas foi graças àquela traição que o propósito se cumpriu. Então, às vezes, você não tinha consciência para fazer algo diferente. E foi aquela sua atitude que foi o gatilho para mudar tanto a sua vida, que você se negou a mudar, porque você ficou preso na culpa, em vez de olhar para o aprendizado que isso trouxe. Então, você parou de olhar para frente, você ficou preso naquele momento ali. E o Judas lá, graças a ele, o propósito se cumpriu. E as coisas aconteceram como tinham que acontecer. E esse gatilho pode ter sido o que você fez, pode ter sido o que a pessoa precisava ouvir, porque na hora ninguém gosta de ouvir nada, de nada negativo, ninguém gosta de repreensão.
ninguém gosta de crítica, mas às vezes isso que você fez pode ter sido o gatilho que mudou a história daquela pessoa. E não vai ser na hora que a gente vai ver isso, a gente vai ver depois. Claro que não é na hora. Na hora, se você só se culpa, olha o que aconteceu com Judas. Ele se culpou e se matou. Se tivesse esperado os 3 dias, ele podia ter lá e falar: pô, Jesus, me perdoe, viajei na maionese, fiz merda, perdão. Que nem Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Jesus falou pra ele: antes que o galo cante, tu terá me negado 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes, parece que é. E aí ele falou: não, eu nunca vou fazer isso, Senhor. Aí levaram Jesus, aí ele ficou lá, né, espiando na espreita. Aí alguém falou: ah, eu vi você com Jesus. Ele: não, nunca vi esse homem. Daqui outro lá: olha lá, que lá é um dos apóstolos. Não sou não, nunca vi esse Jesus aí. Aí depois perguntaram de novo lá pra ele: eu não te vi lá com esse homem? Não. E aí o galo cantou lá 2 vezes. E aí ele se arrependeu, só que ele não se matou. Mas aí ele, com aquela culpa, ele ficou ressentido. E aí ele largou tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus nos últimos tempos, nos últimos anos. E ele voltou para a vidinha dele de antes, de pescador. Imagina, você vive um caminho, aí aparece uma oportunidade para você, Jesus entra na sua vida, sua mente expande, ele traz muita compreensão, aí você faz algo que você se culpa, e aí simplesmente você se fecha e volta para a vidinha anterior, volta para a origem. Cara, você não cabe mais nessa vida. Aí o que aconteceu? Jesus veio, e aí foi atrás do Pedro, e aí Pedro estava se sentindo culpado, e Jesus fez uma ressignificação com ele. Perguntou: Pedro, tu me amas? E ele falou: te amo, Senhor. Aí conversou um pouquinho com Pedro, daqui a pouco falou: Pedro, tu me amas? E ele falou: te amo, Senhor. E aí trocaram mais uma ideia, ele perguntou: Pedro, tu me amas? E o Pedro falou: te amo, Senhor. Ele falou: que bom então, também te amo. Tá perdoado. Porque fez uma ressignificação. O cara negou 3 vezes, não negou? Agora ele falou 3 vezes que ama. Pronto. Substituiu. E é isso que você precisa fazer. Substitua a experiência ruim. Substitua a experiência ruim por uma nova experiência. Você fez o que deu, o melhor que você podia naquele momento. No caso do Pedro lá, ele fez no pavor do momento, estava todas aquelas coisas acontecendo, ele não tinha como pensar. Jesus já até tinha dito para ele: tu vai me negar. E ele falou: eu nunca faria isso com o Senhor. E aí o que aconteceu? No pânico, Jesus foi pego, tava aquele estardalhaço todo lá, e aí aquela gritaria, e aí aquela multidão correndo, seguindo lá os policiais, e Jesus já estava preso, já estava todo aquele alvoroço. E aí o Pedro se apavorou, e ele falou: meu Deus, se eu falar que alguém veio e apontou ele: ah, você era que estava lá com Jesus. Aí ele deve ter pensado assim, acredito eu, né? É minha interpretação já. Ele deve ter pensado assim: pô, se eu falar aqui, olha o que está acontecendo lá, o que vai ser de mim? Eu vou zarpada aqui, né? Nem conheço esse homem aí, não. E aí? Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Agora, ficar carregando peso vai fazer ou você se matar igual Judas fez, ou vai fazer você se apequenar de novo para tentar caber na vida que você tinha antes. Só que essa vida já não é mais para você. A partir do momento que você deu um passo para fora, já era. O caminho é só para frente, nunca retroceder. Mas aí você nem caminha para frente e nem caminha para trás. Você fica parado naquele momento que você sente que fez algo, que se culpou e tá lá preso na culpa. Então, faça isso. Cuide apenas da sua parcela de responsabilidade da situação. Se perdoe pelo que você fez. Você fez o melhor que você podia com a consciência que você tinha. E o que aconteceu a partir dali não é de sua responsabilidade. Você pode aprender com o que aconteceu. Mas depois que a gente joga, tem o dominó todo empilhadinho ali, depois que a gente dá o pliquezinho no primeiro dominó, o resto da consequência não depende mais de você. Não depende. Então tenha isso em mente e lembre-se que dentro de uma relação, metade da responsabilidade é sua e metade é da outra pessoa.